Êxodo capítulo 14, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneiras que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, e fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Até aí. Esse texto bíblico conta a história da saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida, rumo à Palestina. Uma caminhada que os que estudam a palavra de Deus sabem que deveria ter uma duração máxima de 3 até 4 meses, mas que acabou durando 40 anos. E nós não vamos entrar nos detalhes por quê, mas nós sabemos que foi por pura desobediência do povo. Deus mandou que o povo fossem para um local chamado Baal-Zephon, em frente a Piairote, em frente ao mar. A Bíblia coloca esses detalhes geográficos, nomes, não é à toa. Baal-Zephon é esse local onde eles pararam diante do Mar Vermelho. E Piairote era a região das montanhas. Embora fosse deserto, era a região montanhosa. Por que isso é importante, saber disto? Montanhas, deserto e mar. Porque lembra do povo de Israel que estava saindo do Egito para a terra prometida? Eram cerca de 900 mil homens prontos para a guerra. Por isso estima-se, por isso calcula-se que o êxodo, a caminhada do povo de Israel, havia aproximadamente 5 milhões de pessoas, contando aí agora incluindo as crianças, as mulheres e os mais velhos, e alguns do Egito que, mesmo não sendo israelitas, creram no Deus de Israel e resolveram acompanhar o povo. Então, mais ou menos 5 milhões de pessoas. Isso é importante saber por causa da geografia. Eles agora estão diante do mar, montanhas dos dois lados. Então o faraó do Egito mandou que todo o exército dele fosse atrás dos israelitas para trazê-los de volta para o Egito, porque eles tinham sido escravos do Egito por 400 anos, e eles não podiam abrir mão de uma hora para outra de 5 milhões de escravos. Agora vem atrás todo o exército do Egito, com todos os seus soldados, com todos os seus carros. É claro que carros, que está se dizendo ali, eram as charretes de guerra, não é?
e com todos os seus cavalarianos. Quem são os cavalarianos? Os homens que são preparados para a guerra usando cavalos ou as carroças. Agora 5 milhões de homens, de pessoas. Na frente, o mar. Do lado, montanhas. E atrás, todo o exército do Egito. Para onde fugir? É sobre isso que quero meditar com os irmãos. Atitudes de fé. Atitudes de fé. Nesse caso que nós lemos em Êxodo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ora, voltemos àquela explicação que falei. Eles estão diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho, aonde foi a travessia, não era 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros de água, não. Era mar profundo. Era mar onde não se dava para atravessar, e também não era estreitinho, que ali do outro lado você está vendo a água passar. Não, é mar. Você não enxerga do outro lado. Fazendo pesquisas naquela região por onde se julgava que o povo tivesse ultrapassado, encontraram no fundo do mar restos de rodas de carroças, restos de ossos de animais, no fundo do mar, profundo, profundo. E segundo os estudiosos, com suas formas de se estudar, datam de datas com os tempos bíblicos. Mar profundo. Eles estavam naquela situação, e naquela situação, como qualquer um de nós que estivéssemos lá presentes, nós ficaríamos perturbados. Ou Deus enlouqueceu, ou Moisés não entendeu nada. Por que nós passamos 400 anos como escravos no deserto? Moisés vem com uma conversa de que Deus iria nos tirar, ouviu a nossa oração, viu a nossa aflição, disse que iria nos tirar dessa escravidão, nos levaria para uma terra de tranquilidade, uma terra de sossego, e nos traz para morrer nesse lugar. Porque essa era a expressão deles, né? Por que, Moisés, o Senhor nos trouxe para morrer nesse lugar? Será que é porque não tinha cemitério suficiente para enterrar 5 milhões de pessoas lá no Egito? É que você nos trouxe para cá? Moisés também acabou ficando perturbado também com a mesma situação. Deus, será que eu entendi errado? Deus, será que eu agi pensando, ainda que com as melhores intenções, pensando que eu estava fazendo a vontade do Senhor, e eu dirigi esse povo por caminho errado? E o texto diz: por que você está reclamando? Enfrente a situação. Essa é a primeira atitude de fé. Enfrente a situação. Enfrente a situação. Estávamos diante do mar, Moisés reclamou, a situação era grave, precisava tomar uma atitude, o povo estava reclamando, e povo que se junta para reclamar, ou você toma uma atitude no início, ou depois você perde o controle. Enfrente a atitude. Nós passamos por situações na nossa vida que nós deixamos a coisa correr na tentativa de que no fim vai dar certo, e a maioria das vezes só piora. Pessoas que não enfrentam situações, que não tomam atitude, só piora o problema. Conversas tipo: eu não gosto de chatear ninguém, eu não quero causar problema com ninguém, eu prefiro sofrer do que ter problema com os outros. O problema na sua vida só vai aumentar. É preciso enfrentar a situação, porque morre você e morre o outro também, porque o problema não vai ser resolvido. É isso que Moisés foi fazer com Deus. Deus, estou diante de um problema, o que eu vou fazer? Moisés, não é hora de reclamar. Enfrente a situação. O seu problema é o mar, não sou eu. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Eu já dei as minhas orientações, eu já falei o que você tem que fazer, eu já te dei todas as instruções. Enfrente
o problema. Observe que o mar só se abriu quando? O mar estava à frente, só se abriu quando Moisés levantou o cajado que ele tinha nas mãos. Com aquela palavra do Senhor, ele decidiu enfrentar as situações. Humanamente falando, é uma situação ridícula. Ou não é? A pessoa, o pastor, um dia aqui chega, você não está sabendo de nada. Chega aqui e diz assim: parede, abra-te. Vai fazer igual a minha esposa. E você também que riu, não é? Quer dizer, imagine Moisés, o ridículo. Essa era a situação dele. Eu vou me expor ao ridículo, subir no alto de uma pedra e dizer: mar, abra. Mas o que Moisés estava fazendo? Moisés, naquele momento, ele não estava baseado numa intenção dele, num sonho dele, puro e simples. Moisés estava baseado numa ordem do Senhor. Qual foi a ordem do Senhor? Eu vou te tirar da terra do Egito, vou levar para a terra que eu te mostrarei, e você vai passar por Baal-Zefon, por Pi-Hahirote. Quer dizer, o caminho estava traçado. Quando chegou o problema, não era momento de colocar Deus em dúvida, nem de questionar com Deus, era momento de tomar atitude. Moisés levantou o cajado, o mar se abriu. O problema é que muitas vezes nós esperamos Deus agir primeiro, para depois avançarmos. Estou esperando Deus me falar. Eu estou esperando Deus colocar no meu coração. Eu estou esperando Deus resolver os problemas para mim. Toma atitude! Se você tem convicção de que Deus colocou no seu coração, se você tem convicção do ensino da palavra de Deus, tome atitude de fé. É isso que diz a palavra. Acompanhe na sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Mas o justo viverá por fé, ou da fé, conforme algumas traduções. Se retroceder, quer dizer, se você recuar, se você andar para trás, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E o texto continua: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que desistem, somos daqueles que creem. Ora, isso é o que? Senão atitude. Senão atitude. Nós não podemos aceitar ficar paralisados pelos problemas. O que diz Jeremias capítulo 29, verso 13? Isso é importante. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ora, se nós buscamos o Senhor Deus de todo o coração, toma atitude. Toma atitude. O meu profeta Jeremias, no capítulo 6, verso 16: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. É preciso enfrentar a situação, ou não teremos descanso para a nossa alma. Na nossa vida em família, por exemplo, marido e mulher, tem muito disso. Não vou enfrentar a situação, não gosto de enfrentar a situação, eu prefiro bater a porta e sair. Só que ele bate a porta e sai, e quando voltar, o problema está lá? Não, está pior. Enfrente a situação, tome uma atitude de fé, porque as dificuldades elas desaparecem, os gigantes sempre voltam, os mares sempre estão à frente, as montanhas sempre estão do lado. É preciso agir hoje, no momento da necessidade. Agir é uma questão de atitude, para agora. Não é para amanhã, é para agora.
é no momento da necessidade, o momento que a necessidade exige. Lembre disso. Jesus venceu os problemas com atitude no deserto. Adão, ele foi fracassado porque não tomou atitude, embora estivesse no paraíso. Quer dizer, não é o momento ou o ambiente que vai te encorajar a tomar uma atitude de fé. Adão estava no paraíso. Que melhor lugar poderia estar? E fracassou por falta de ter tomado atitude. Jesus no deserto, 40 dias de jejum, com fome. No final dos 40 dias veio o problema e ele tomou atitude. Diz assim a palavra do Senhor. Quer dizer, fé é uma questão de atitude, não é de ambiente nem de sentimentos. Segunda atitude de fé está no verso 16. Vamos voltar os olhos lá. E tu, Deus falando para Moisés, depois de ter dito para ele, diga ao povo de Israel que marche, a segunda foi: e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, toma atitude. Agora ele tomou atitude. Tá bom, eu vou. O que eu faço? Deus diz: pegue o seu bordão, a sua vara, seu cajado, e vai lá e bate no mar. Fender o mar é isso, é cortar, não é? Cortar, abrir uma fenda. Vai lá e bate no mar, fenda o mar. Moisés usou o que ele tinha nas mãos. Essa é a segunda atitude de fé. Utilize o que você tem nas mãos. Utilize o que você tem nas mãos. Muitas vezes nós esperamos que venham as grandes coisas para depois a gente tomar atitude, não é? Esperamos que venham as grandes coisas. O dia que eu tiver condições, eu tomo esta ou aquela atitude. Sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar, as condições não chegam e você não tomou atitude. Você ficou na espera. E sempre ficamos no dia que, depois você vira pai, vira avô, vira bisavô. Aquele tal dia nunca chegou, morreu. Morreu por quê? Por que ele morreu? Não foi porque eu estava doente, não foi porque estava velho. Morreu por falta de atitude. Use o que você tem nas mãos. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, o que havia nas mãos para que fizesse aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Um rapaz, ele ofereceu o que tinha. Olha, o que eu tenho aqui é 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar 5.000 pessoas? Daqui que eu vou te mostrar. Com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eles alimentaram tanta gente e ainda sobraram 12 cestos grandes de restos de pães. O que você tem nas mãos? Você está com um problema? Comece com aquilo que Deus já te deu. Não espera vir grandes coisas. Não espera Deus te dar primeiro uma grande coisa. No dia que eu tiver um bom emprego, aí eu vou agradecer a Deus. Se você não agradece com o seu pequeno emprego, quando vier o emprego bom, também você não vai agradecer, porque você vai continuar esperando um emprego melhor. O que você tem nas mãos? Recursos. É isso que Deus exige. Deus não exige que a gente faça grandes e mirabolantes coisas grandes demais da conta, que vão causar assim, um grande frenesi, um grande alvoroço. Comece com o que você tem nas mãos. Quando o próprio Moisés foi falar com o faraó, Moisés falou assim: Deus, o Senhor está me mandando falar com o rei.
O Senhor está me mandando falar com o rei. E falar para o rei para deixar sair 5 milhões de pessoas, literalmente, da noite para o dia. Só se o Senhor me desse um poder extraordinário. Lembra o que Deus falou para Moisés? Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor perguntou: que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Era tudo que Deus precisava. Moisés, o que você tem nas mãos? Eu tenho um pedaço de madeira, eu tenho uma vara, eu tenho um bordão. É isso que eu tenho. E Deus falou assim: então, Moisés, pega esse bordão, joga no chão. Moisés jogou a vara no chão. Diz a Bíblia que aquele pedaço de madeira seca virou uma cobra. E Deus diz: Moisés, agora pega essa cobra pela cauda. Moisés foi, pegou a cobra pela cauda. A cobra virou bordão outra vez. Foi: Moisés, é isso que você precisa. Eu sou capaz de fazer uma madeira, um pedaço de pau seco, virar uma cobra. A única função é: use o que você tem nas mãos. Mas o texto não parou. Em seguida, Deus falou: e o que você tem mais nas mãos, Moisés? Versículo de número 6. O que você tem mais nas mãos? Moisés olhou para a mão e falou: eu tenho mão. Porque tirando o bordão fora, eu tenho as mãos. Ele falou: enfie a mão dentro da sua camisa, no seu peito. Moisés enfiou a mão lá. Quando tirou, a mão estava completamente leprosa. Mas Deus diz: Moisés, enfia essa mão doente outra vez dentro da sua camisa. Ele enfiou aquela mão leprosa. Quando tirou, a mão estava como uma mão de bebê, quer dizer, completamente restaurada. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, não se importe quem você é, o que é importante é que você use o que você tem nas mãos para fazer a vontade do Senhor. Não despreze os pequenos começos. As grandes obras que Deus faz na nossa vida, as grandes obras que Deus faz na sua família, as grandes obras que Deus faz na sua história, não começam com grandes feitos. Começa com pequenos começos. Olha o que diz o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. É isso que o texto está dizendo. Aquele que despreza os pequenos começos vai acabar se alegrando vendo os outros crescendo. Ele ficou para trás. Não despreze os pequenos começos. Use o que você tem nas mãos. Isto é atitude de fé. Você não espera os outros, você usa o que você já tem na mão. Em último lugar, voltando lá no livro de Êxodo, capítulo 14, agora no verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Eu imagino que não foi fácil. Mesmo que Moisés tenha tomado a atitude de atravessar o mar, mesmo que Moisés já tenha chegado lá e fendido a água, ainda que a água já estivesse separado, gente, vamos caminhar junto comigo. Entrar no mar com aquele paredão de água de um lado, paredão da água do outro, eu imagino que não foi fácil, né? Está lá Moisés, vem, ninguém vem, até que alguém levanta, caminha assim, ó, decidido, passos decididos, firmes, né? Decidido em relação, aí veio o outro, daí a pouquinho toda a multidão entrou no mar. Terceira atitude de fé: creia nas instruções do Senhor. Gente,
Às vezes as pessoas se assustam quando me perguntam, pastor, será que eu tenho que pedir a Deus se eu posso fazer aquilo ou aquilo outro? Ou às vezes me perguntam, pastor, será que é pecado fazer isto ou aquilo outro? A minha vontade de dizer assim, olha, acorda, você sabe que é, por que você está me perguntando? Porque eu digo, há certas coisas que você não precisa perguntar a Deus. Porque a Bíblia já deu as instruções. A Bíblia já te disse o que é pecado. A Bíblia já te disse aonde você não deve andar. Também no aspecto positivo. A Bíblia já disse o que você deve fazer. A Bíblia diz o caminho que você deve andar. Não precisa, já está escrito. Creia nas instruções do Senhor. Por que nos falta fé? A razão é simples. Não é porque você é pequena ou pequeno, não é porque você é novo ou nova, não é porque você está começando a caminhar agora nos caminhos do Senhor, não, nada disso é razão. A falta de fé é por falta de leitura da palavra de Deus, por desconhecer o que diz a palavra do Senhor, por nós não sabermos o que a palavra de Deus nos ensina e aonde ela nos empurra. Por não sabermos, erramos. Por não sabermos, ficamos para trás. Ou uma vez, alguém chegou para o Senhor e disse lá algumas coisas que ele pensava que estava certo. E o Senhor respondeu assim: errais por não conheceres as Escrituras e o poder do Senhor, o poder que há nela. Não conhecemos. Por que nós não crescemos na fé? Porque nós não estudamos a palavra de Deus, não lemos a palavra de Deus, não nos alimentamos. Por isso é que é importante, leia a Bíblia, estude a Bíblia, vem aqui na terça-feira, vem aqui na sexta-feira, vem aqui na escola dominical às 9 horas da manhã, volte aqui no culto às 10h45. Por quê? Não é pelo fato de termos a igreja cheia, é para você aprender os ensinos da palavra do Senhor. Só teremos atitudes de fé à medida que conhecemos as instruções do Senhor. A água estava de um lado, a água estava do outro. A única coisa que motivou aquele povo a entrar foi a segurança de que o Senhor seguraria aquelas águas. É a única coisa que motivou. Vamos entrar. Deus vai segurar as águas. Não é isso que diz Romanos capítulo 8, verso 28? Muitos de nós sabemos de memória esse texto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não nos manda fazer coisas para nos deixar morrer no meio do caminho. Não. Deus não nos manda fazer coisas para sermos derrotados. Não. Deus não nos manda fazer coisas para sermos decepcionados. Não. Nós nos decepcionamos, nós morremos, nós fracassamos por falta de ler as instruções. Pouca gente gosta de ler instruções, não é verdade? Uma vez, os aviões de carga militares americanos julgaram uma série de caixas com alimentos e remédios para os iraquianos, lá naquela primeira guerra do Iraque. Correu o mundo esse fato. Vinha escrito em inglês, vinha escrito na caixa assim: se você não sabe ler inglês, não abra essa caixa. Se alguém não sabe ler inglês, ele não vai ler essa instrução, não é verdade? Quer dizer, mas é tão explicadinho. Mas a maioria das pessoas faz o que com o manual? Se for homem, a primeira coisa que ele faz, ele abre e joga o manual fora. Joga o manual fora. Homem não lê manual. Homem sabe tudo. Não é? Sabe tudo. Vai lá, faz, quebra, estraga e tal. Depois ele olha para um lado. A esposa fala o quê? Olha o manual. Você não sabe? Mulher nunca sabe. Olha o manual. Lá pela Santa ele olha para um lado, deixa a mulher no tapete assim, dá uma olhadinha no manual. Não é assim? Nós perdemos tempo
muito tempo por não ler as instruções. A fé cristã é a mesma coisa. Todas as instruções que nós temos estão na Bíblia, mas é o livro que teimamos em não ler. É o livro que teimamos em carregar apenas para ir à igreja. A Bíblia é o nosso livro de instruções de como viver a vida melhor. A fé não está baseada em sentimentos. A fé não está baseada nas circunstâncias. Não depende do momento em que estamos vivendo. Não depende se eu estou sentindo a presença de Deus ou não. Fé é uma atitude de crer. Crer nos ensinos da palavra de Deus e de agir em conformidade com a palavra de Deus. Então, uma atitude, irmãos. A começar por mim. Tomemos atitudes. Enfrente a situação que está vivendo. Enfrente com fé. Com fé que o Senhor está no controle de todas as coisas. Enfrente, sabendo que o Senhor tem o melhor para aqueles que o amam. Acabamos de ler isso em Romanos capítulo 8, verso 28. Enfrente. Deus não vai te mandar fazer uma coisa para te deixar morrer na frente. Creia nisto. Deus não vai te mandar fazer uma coisa para você ficar decepcionado na frente. Creia nisto. Tome atitude. Irmãos, use o que você tem nas mãos. O seu pequeno emprego, o seu pequeno empreendimento, o seu pequeno negócio, o seu curso, seja lá o que for, use, coloque à disposição. Deus, eu não tenho muita coisa, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, o resto é com o Senhor. Eu estou colocando, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não tenho boa leitura, Senhor, mas eu estou aqui, usa-me a mim. Irmãos, creia nas instruções do Senhor, creia no que a Bíblia diz para você. Ele não diz para o pastor, não diz para o presbítero, não diz para a irmã consagrada, não diz para o irmão que é bom de palavra, diz para você. A Bíblia é um livro pessoal. Tome atitude, creia na palavra de Deus. Vamos orar?